TV Tribuna em sintonia com você. Assista agora as principais notícias da nossa região no Jornal da Tribuna, segunda edição. Boa noite. Hoje à tarde, um suspeito de matar o jogador que atuava no Catar, Johnson Kendrick, em Vicente de Carvalho, se apresentou no 2º DP de Guarujá. Vamos falar com Renan Fiuza, que está na cidade. Boa noite, Renan. Oi, Melissa, tudo bem? Boa noite a você, boa noite a todos que nos acompanham. Isso mesmo, esse suspeito é um jovem, ele tem 18 anos, ele chegou aqui no 2º distrito do Guarujá, que fica em Vicente de Carvalho, como você disse, por volta das 4 da tarde. Veio acompanhado do advogado e também de alguns familiares. A mãe desse jovem esteve aqui com ele. Eu, inclusive, conversei com o advogado desse jovem que me disse que esse rapaz mora aqui perto da delegacia, que também fica próximo aí ao local do crime, né? Esse jovem, ele só se apresentou hoje, segundo o advogado, porque após o crime, né, no dia 7 de julho, no mês passado, algumas fotos desse jovem começaram a circular nas redes sociais e em mensagens de textos, principalmente aqui em Vicente de Carvalho, o acusando de ter matado o jogador. Foi por isso que o advogado dele resolveu apresentá-lo aqui, né? Apresentar, o delegado, inclusive, pediu para que ele viesse, né? Foi um comum acordo para que ele prestasse esse depoimento. Eu conversei, o delegado não quis gravar a entrevista, mas eu conversei com ele e ele me disse que a todo momento o jovem negou que tenha praticado esse crime. Foi um depoimento longo, durou aí aproximadamente 2 horas. Na sequência, ele foi liberado, foi embora junto aí dos familiares e também do advogado, porque não havia nenhum mandado de prisão expedido contra ele. Como eu disse, o crime, né, aconteceu no último dia 7 de julho, no mês passado. Kendrick jogava no Algarafa do Catar, foi nascido e criado aqui no Perequê, né, criado pela avó, e ele trouxe a mulher dele aqui no bairro Paicará para visitar, né, um parente, e na hora que ele estava indo embora foi abordado aí por um motociclista que o rendeu, anunciou o assalto, queria a correntinha dele. Segundo o policial militar na época me disse que o Kendrick teria reagido e aí foi quando ele levou o tiro. Mas quando o advogado desse suspeito chegou aqui na delegacia, ele conversou com a gente. Vamos ouvi-lo. Por conta dessa pressão que a sociedade até, né, a rede social de uma forma geral, colocando foto dele, o acusando levianamente, isso criou uma instabilidade junto a ele, junto à família, e a gente decidiu em comum acordo, eu entrei em contato com a autoridade policial, de apresentá-lo voluntariamente. O fato é negado por ele, ele tem um álibi, um outro local que ele estava no momento do ocorrido, da fatalidade. Infelizmente também no dia dos fatos, o avô materno dele faleceu. E ele por 3 vezes, 2 ou 3 vezes, ele esteve no velório, inclusive aqui em Vicente de Carvalho. Ladrões estão atacando motoristas que seguem para uma das estradas da região. Isso acontece quando eles passam por uma rua que dá acesso à rodovia dos Imigrantes. Ela fica na Esplanada dos Barreiros, bairro de São Vicente. Nos últimos dias, vários boletins de ocorrência vêm sendo registrados. Rua Polidoro de Oliveira Bittencourt. Fica fácil entender por que os ladrões agem com facilidade aqui. Na rua há uma lombada e o motorista é obrigado a reduzir a velocidade. É nesse momento que o bandido ataca. A vítima de hoje foi um policial militar de São Paulo. Ele saía do Jardim Rio Branco, sentido Praia Grande. Na lombada, quando ele reduziu a velocidade, surgiu este indivíduo, que até agora não sabemos quem é, com uma submetralhadora. Era por volta das 6 horas da manhã, ainda estava escuro. O policial vítima não teve dúvidas, né? Tirou a sua arma, deu voz de prisão para o autor ainda ficou com a submetralhadora na mão, e o policial então desferiu alguns tiros em direção a ele. O criminoso usava uma arma de brinquedo. Ele levou 5 tiros e morreu no hospital. Em menos de uma semana, já são 3 casos de roubo e tentativa de assalto registrados aqui na delegacia, no mesmo trecho.
Só que, segundo o delegado, há outras vítimas. É que muitas delas registram boletins de ocorrência no posto da Polícia Rodoviária. Ou seja, as vítimas não fizeram boletim aqui na delegacia, fizeram na rodoviária, né? Então, esse trecho, Polidoro, ele está muito visado. E vamos até oficiar para a Prefeitura para tirar aquela lombada. É necessário um serviço preventivo junto com a Prefeitura, quem sabe colocando câmeras, né? Na última terça-feira, Jonathan da Silva Santos, de 20 anos, foi preso depois de tentar assaltar um motorista que passava por ali. Ele estava com essa arma com a numeração raspada. Havia outros ladrões que conseguiram fugir. Jonathan saiu da prisão em fevereiro, depois de cumprir pena por porte ilegal de arma. O delegado conta ainda que na sexta-feira da semana passada recebeu denúncia de que um grupo de adolescentes fazia assaltos no mesmo local. Quando a polícia chegou, os menores conseguiram escapar e deixaram para trás essa arma de brinquedo escondida numa bola furada. A Polícia Rodoviária disse que sabe do problema, faz inúmeras ações preventivas no local e que está sendo desencadeada na região da Vila Margarida uma operação da Polícia Militar que tem o objetivo de garantir a segurança dos moradores e motoristas que transitam na rodovia dos imigrantes. Sobre a segurança na rua, nós pedimos uma nota para a PM, mas ainda estamos aguardando uma resposta. A Prefeitura de São Vicente disse que assim que receber o pedido para a retirada da lombada, vai estudar essa possibilidade. A sensação de insegurança na Baixada Santista tem aumentado e, como não poderia deixar de ser, coincide com o crescimento nos números da violência. No caso de Praia Grande, onde a criminalidade mais cresceu, o Ministério Público diz que a relação também tem a ver com a redução no número de policiais civis, algo que o governo do estado nega. A senhora se sente segura andando aqui em qualquer lugar da Baixada Santista? Olha, segura não. Tenho um pouquinho de receio. A senhora tem medo de sair da sua casa e ser assaltada? Sempre a gente tem, né? A gente sai de casa com o pé na frente e outro atrás, com medo. De uns anos para cá, tá mais perigoso. Pois é, a sensação crescente de insegurança tem uma explicação. É que o número de roubos na Baixada Santista e no Vale do Ribeira subiu 8% nos primeiros 6 meses deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Se compararmos com os números de 10 anos atrás, o aumento foi de 36%. No primeiro semestre de 2007, foram 7.812 casos. No deste ano, 10.646. Roubo é todo crime em que há o contato entre o ladrão e a vítima. Muitas vezes o bandido está armado, ou seja, a vida da vítima corre perigo. E Praia Grande foi o município onde o número de roubos mais cresceu na região no primeiro semestre deste ano. O aumento foi de 34% em relação ao mesmo período do ano passado. A cidade tem mais de 1.500 câmeras de monitoramento e aproximadamente 400 guardas municipais que trabalham armados. É referência na região. Mas por que tamanho investimento do município não consegue frear a criminalidade? Para o Ministério Público, o investimento em segurança do Estado não acompanhou o ritmo de crescimento da população. No ano 2000, Praia Grande tinha 194 mil habitantes. 15 anos depois, 105 mil moradores a mais. Segundo o MP, neste mesmo período, o efetivo da Polícia Militar foi reduzido em 12% e o da Civil quase 30%. Essas informações estão na ação civil pública que o Ministério Público entrou no ano passado contra o Estado. O juiz de primeira instância reconheceu o descaso do governo do Estado, mas disse que não caberia ao Poder Judiciário interferir nas políticas públicas de segurança. Em Praia Grande, nos primeiros 6 meses deste ano, foram 15 homicídios. Nos do ano passado, 10, um aumento de 50%. Para o Ministério Público, o aumento do número de crimes graves está relacionado com a falta de investigação e prisão dos bandidos. É comum as autoridades, os delegados, os escrivães certificarem nos autos que não conseguem concluir as investigações por falta de pessoal. E isso ocasionou até algo curioso, né? Os juízes já estão concedendo prazo de 90 dias aos delegados para que eles concluam as investigações, quando a lei fala em 30 dias. Então, esses reflexos eles são uma decorrência direta desse déficit de policiais.
No último final de semana, o governador Geraldo Alckmin esteve na região e rebateu as críticas sobre a falta de investimentos na segurança. Não tem nenhuma procedência, nenhuma. Não há nenhuma falta de custeio, nós não temos problema orçamentário e queria trazer uma outra boa notícia. Nós nomeamos em julho delegados, investigadores e escrivães. Escrivães são mais de 400. São 80 delegados, um número grande de investigadores e de escrivães, além de médicos legistas e peritos. O Jornal da Tribuna vai falar agora do assunto que está movimentando o mundo do futebol, a transferência milionária de Neymar para o Paris Saint-Germain. E esse negócio interessa e muito ao Santos Futebol Clube. E o Renato Cury está aqui no estúdio para explicar o interesse do Santos. Boa noite, Renato. Boa noite, quanto que o clube pode levar? Muito dinheiro. Esse valor pode chegar a 49 milhões de reais. É a venda de um craque, né? Sendo que, na verdade, agora quem está vendendo é o Barcelona para o Paris Saint-Germain, mas o Santos vai se beneficiar disso por ser o clube formador e pode chegar a 49 porque ainda não tem um valor exato. Funciona mais ou menos da seguinte maneira. A FIFA, há alguns anos, determinou que o clube formador tem direito a um percentual quando um outro clube, ainda que não seja a primeira transferência, né, no caso do Neymar, seja a segunda transferência, o clube formador ainda tem direito a um percentual. Esse percentual varia de acordo com o tempo que esse jogador esteve no clube. O Neymar assinou o primeiro contrato com o Santos a partir dos 14 anos. O Santos reivindica que ele esteve no Santos desde os 11 anos de idade. Então esse percentual pode variar. Caso chegue aos 4%, que é o que o Santos tem barganhado, o valor que o Santos teria direito seria de 33 milhões de reais nessa transação do Neymar, do Barcelona para o Paris Saint-Germain. Beleza. E ainda do dinheiro para quem vai receber como clube formador, tem mais ainda? Tem mais pelo seguinte. Quando o Santos vendeu o Neymar ao Barcelona, ficou combinado o seguinte, que além do valor que o Barcelona pagou, o Santos ainda teria alguns gatilhos, né, algumas possibilidades de ganhar ainda mais dinheiro. A gente vê imagens aí do Neymar no Barcelona, né? Contra a Juve, gol do Neymar aí, e ficou combinado o seguinte, que o Santos realizaria 2 amistosos com o Barcelona. Um foi realizado, obviamente o santista não gosta muito de se lembrar desse jogo, foi uma vitória grandiosa do Barcelona sobre o Santos e ficou determinado que teria um outro jogo que seria realizado no Brasil. Só que esse jogo não aconteceu, e como esse jogo não aconteceu, previa uma multa, caso não ocorresse o jogo no Brasil, de 4,5 milhões de euros. O que daria aproximadamente 16 milhões de reais. Então, seriam os 33 de clube formador, mais esses 16 da multa por não ter rolado o jogo no Brasil, esse valor podendo chegar aí a 49 milhões de reais. Mas esse dinheiro todo ele já é certo ou o Santos vai ter que entrar na justiça ainda? A relação entre Santos e Barcelona não é das melhores atualmente, né? Porque o Santos, enfim, entrou na justiça, inclusive na FIFA, para rever alguns interesses que achava que tinha direito da transação com o Barcelona. A chance do Santos ter direito e de receber esse valor é enorme. Só não se sabe a que prazo. Se precisar ir à justiça, se a FIFA tiver de julgar isso, pode levar aí, de repente 1 até 2 anos para que o Santos receba esse dinheiro. Mas a chance de receber é enorme. Já que você está aqui depois do jogo de Santos e Flamengo, a vitória de ontem, qual é a programação do Santos agora? Treinou hoje à tarde, a gente acompanhou lá. Amanhã nos nossos telejornais vai ter informações sobre o Santos, treina amanhã e no fim de semana joga contra o Avaí. O Santos tenta se manter entre as primeiras colocações do Campeonato Brasileiro, vive aí o melhor momento na temporada. Ontem chegou ao 23º jogo de invencibilidade, jogando no Pacaembu, já são 10 jogos invicto na temporada, tenta contra o Avaí se manter entre as primeiras colocações e de repente diminuir a distância para o líder Corinthians, que hoje é de 10 pontos. Melissa. Obrigada, Renato, pelas informações. Valeu. E no próximo bloco tem dica para logo mais no Sesc Show de graça. A gente volta já já. Pela manhã choveu fraco em algumas cidades da região, depois de muitos dias sem chuva, mas a frente fria já muda o clima na região. Não é, Adriana? Boa noite, já está ventando bastante, né, pelo jeito.
Muito, dá para perceber, né, Melissa? Boa noite a você, boa noite a todos. Mudou bastante o clima, aliás, hoje foi um dia esquisito, né? Agora há pouco, o climatologista Rodolfo Bonafim passou uma informação pra gente que as rajadas de vento no início da noite chegaram a 50 km por hora, dá para perceber pelo meu estado, né? Foi um dia muito esquisito porque começou com um tempo seco, 30% de umidade do ar. E ao longo do dia houve muitas variações, não só da umidade do ar, mas também da temperatura, do vento. Agora à noite a umidade está bem melhor, 65%, mas essa frente fria que está chegando, eu acho que vem para valer mesmo hoje à noite, como estava previsto também pelo Núcleo de Pesquisas Hidrodinâmicas da Unisanta, que tem uma parceria com a Defesa Civil de Santos. Eles já previam essa mudança de clima, olha só como está o mar agora, bem agitado, e essa é a previsão de amanhã, deve intensificar mais essa agitação. A previsão dos pesquisadores é que as ondas cheguem a 2,5 metros na costa e a 1,80 m aqui na Bahia. E a maré deve subir 1,5 metro, o pico será às 2h10 da tarde de amanhã, mas não há sinal de alerta, o pessoal pode ficar tranquilo, principalmente quem mora aqui na ponta da praia. Não há previsão de que essa água do mar invada as calçadas e a rua. Agora a gente vai ver como vai ficar melhor a previsão do tempo amanhã com a Janaína Rony. Amanhã o tempo muda, deve chover em alguns períodos do dia, esfria por causa da passagem de uma frente fria. A máxima deve atingir amanhã 20 graus em São Vicente e 21 em Santos. O mar fica bem agitado, há previsão de ressaca nas praias, as ondas podem chegar a 2,5 metros. Em Guarujá e em Bertioga, a máxima alcança 19 graus. Em Cubatão, a temperatura deve atingir 20 graus, em Praia Grande, 18 graus. Em Mongaguá e em Peruíbe, o tempo fica nublado, chuvoso, dia gelado. A máxima prevista para amanhã é de 18 graus nessas cidades. No Vale do Ribeira também faz frio, o dia fica chuvoso. A máxima deve chegar aos 17 graus em Registro e aos 16 em Ilha Comprida. Seguindo para Cananéia, podemos encontrar termômetros marcando 15 graus. Em 7 Barras, 16 graus. Daqui a pouco tem show de graça no Sesc em Santos. O Rodrigo Nardelli está lá e traz os detalhes da apresentação. Boa noite, Rodrigo. Olá, Melissa, boa noite para você, boa noite a todos. Essa apresentação começa às 9 horas da noite, aqui no restaurante do Sesc de Santos, Rua Conselheiro Ribas, 136. É uma apresentação bem bacana, viu? A gente estava conversando agora há pouco e ouvindo um pouco da passagem de som. São duas artistas fantásticas, uma brasileira e a prima dela, que é italiana. Eu vou conversar com a brasileira, com a Klebe Nori. Klebe, com licença, vou atrapalhar um pouquinho aí a música para bater um papo rapidinho com você. Pode atrapalhar tudo. Queria que você falasse pra gente o que vai ter nesse show de hoje à noite. Então, muita música brasileira, samba, né? Lançamento do CD Sambarás, um CD meu de composições, todas sambas, um pouco um trabalho à parte dentro da minha carreira, que são só sambas. E também dividindo o palco com a minha prima italiana, que é a Noemi Nori, que fala muito bem português, entende português e também canta lindamente música brasileira. E os sambas são de sua autoria, né? Os sambas que vão ser apresentados. Sim, a maioria são de minha autoria, com alguns parceiros também. Vamos ouvir um pouquinho então? Vamos ouvir encantada aqui. Então vamos lá. Lembrando que o show começa às 9 horas da noite. Aqui no restaurante do Sesc de Santos, a entrada é de graça, mas as pessoas devem retirar os convites com antecedência. Com vocês, Klebe Nori e Noemi Nori. Música boa, hein, Melissa? Muito boa, Rodrigo. Uma boa opção para hoje à noite. E nós ficamos por aqui no G1, tem outras notícias. As reportagens que aqui. Uma ótima noite para você e até amanhã. Eu me pergunto
Meu reino eu daria por você. Como é que tudo aquilo que o amor custava é alguém que faz você perder. Hoje, depois do Jornal Nacional, a força do querer. Em seguida, um evento contra a ditadura pode terminar em tragédia. Queremos respostas. Os dias eram assim. Logo depois. Ricardo sempre quis ter um filho com Angélica. E a Angélica passou a vida toda arrependida por não ter tido um filho com ele. E vocês duas estão achando que é a chance de ter um filho com ele. A fórmula